Olá, hoje a gente vai falar de uma exaustão que, olha, vai muito além do simples cansaço. É um tipo de esgotamento que nasce de uma promessa quebrada, bem no centro da nossa cultura de performance. Vamos tentar entender o burnout. Essa frase, ela praticamente resume o sentimento no coração do burnout moderno. É aquela sensação de que uma promessa fundamental sobre a vida, sobre o trabalho, simplesmente não se cumpriu, sabe? É o buraco entre o que nos disseram que a gente podia ser e a realidade que a gente de fato vive. Então, para a gente entender o esgotamento, a gente precisa primeiro dar um passo atrás e entender que esperança era essa? Quais eram essas expectativas tão poderosas que a nossa cultura construiu em torno da ideia de uma vida com propósito? A promessa de que todo o nosso esforço nos levaria a um lugar especial. Primeiro, vamos definir que sentimento é esse. Porque não é o cansaço físico de antigamente. É uma coisa mais complexa e, como as fontes que analisamos apontam, até meio estilizada. O que isso quer dizer? Que é um tipo de sofrimento que vem com uma narrativa cultural própria, quase como um status de quem se esforça até o limite, sabe? E aqui a diferença fica bem clara. A exaustão de antes, a histórica, era física, ligada ao trabalho braçal. Tinha um começo e um fim bem definidos. Já o burnout moderno, ele é psicológico. É um sofrimento da alma, que nasce dessa busca que parece não ter fim por uma autorrealização que nunca chega de verdade. E tem um padrão bem interessante nisso. Profissões onde a pessoa controla todo o processo, do início ao fim, tipo um carpinteiro ou um jardineiro, parecem ter uma proteção contra essa ansiedade. E por quê? A resposta está na clareza. O trabalho tem um resultado que dá para ver, que dá para tocar, um ciclo que se fecha. A cadeira fica pronta, a planta cresce, existe uma conclusão, um senso de finalidade que simplesmente falta no trabalho moderno, que é focado nessa performance que nunca acaba. Agora, vamos mergulhar no que realmente move essa exaustão. Um ciclo vicioso que transforma a pressão para performar numa fonte de sofrimento constante. Um motor que se alimenta de si mesmo. O ciclo funciona mais ou menos assim. Primeiro, vem aquela necessidade de controlar e otimizar tudo ao redor. Depois, a gente tenta aplicar esse controle em coisas que, por natureza, são incontroláveis. O resultado? O fracasso, claro. É inevitável. E esse fracasso, em vez de aliviar a pressão, acaba gerando ainda mais ansiedade. E aí, o ciclo recomeça, só que com mais força. Mas de onde vem essa pressão gigante para controlar e otimizar tudo? Bom, ela tem raiz numa promessa cultural grandiosa que fizeram pra gente sobre o papel do trabalho nas nossas vidas. Uma promessa de liberdade e de sentido. Falaram pra gente que através das nossas carreiras, tudo, absolutamente tudo, seria possível. Essa ideia criou uma expectativa gigantesca e, ao mesmo tempo, um peso enorme de que todo mundo podia e devia ser especial. O que venderam pra gente não foi só um emprego, né? Foi um pacote completo. Identidade, propósito, felicidade. O trabalho virou o palco onde a vida plena deveria acontecer. O problema é que, quando o roteiro dá errado, a frustração é proporcional ao tamanho da promessa. E isso nos leva ao sistema em si, a uma estrutura social que, olha, aperfeiçoou a arte de virar a nossa própria ambição contra nós mesmos. A pressão não vem mais de um chefe gritando, mas de dentro da gente. O filósofo Byung-Chul Han tem uma ideia sobre isso. Ele diz que a gente não vive mais numa sociedade disciplinar, mas sim numa sociedade do desempenho. Nela, nós nos tornamos nossos próprios carrascos, sempre nos cobrando mais, sempre buscando a otimização. O lema é "você pode", que na prática vira um "você deve". E nessa visão, cada aspecto da nossa vida acaba virando um projeto a ser gerenciado para ter o máximo de rendimento. Nossos hobbies, nossos relacionamentos, nosso descanso, tudo vira parte de um portfólio de performance pessoal. E claro, essa pressão toda que a gente sente não vem do nada. Ela é o combustível de um motor muito maior, um sistema econômico que, por estrutura, exige crescimento infinito. Enquanto a lógica for o crescimento do PIB a qualquer custo, o descanso coletivo se torna estruturalmente impossível. O sistema precisa que a gente esteja sempre produzindo. Ok, o diagnóstico está feito. O cenário é esse. A pergunta que fica é: tem saída? Vamos dar uma olhada nas soluções que são oferecidas por aí. E aí, claro, surge um mercado gigantesco para vender soluções. Mindfulness, retiros, livros de autoajuda. O problema é que muitas dessas curas não atacam a raiz do problema. Elas tratam os sintomas e, muitas vezes, acabam nos empurrando de volta para o mesmo ciclo de performance. Dá uma olhada aqui.
As soluções mais comuns, tipo ter um hobby, prometem dar sentido, mas rapidinho viram mais uma meta de performance. O estoicismo pop promete controle, mas acaba virando só mais uma ferramenta para a gente ser mais produtivo. Já a aceitação clássica, que fala em paz interior, bom, essa tem um problema. Ela questiona o sistema e por isso não vende tão bem. Isso tudo nos leva a uma pergunta bem mais radical e até um pouco desconfortável. E se a solução não for encontrar um jeito melhor de ter sucesso, mas sim se recusar a participar dessa corrida? Talvez o ato de resistência mais poderoso seja justamente esse, uma escolha consciente de sair da escada, uma declaração pessoal de que o jogo do desempenho infinito não vai mais ser jogado. É reconhecer que essa busca sem fim pela vitória é exatamente o que alimenta a exaustão. E talvez, só talvez, abrir mão de vencer seja a única forma de finalmente encontrar um pouco de paz.